9h28 aqui nos altos da Estância Grande. Estamos aí com mais uma quarta especial. Produção e apresentação de Itamar Santos, aqui no www.radiosantaisabel.com.br, a rádio comunitária da cidade. E já vamos iniciar o nosso programa de hoje, esprinafrando aí. Denúncia. A presidenta da UNE traz para nós aí um áudio sobre o momento do país. Diz ela, esse momento do país é o momento da elite que não se conforma com as conquistas sociais e agora reage para acabar com os nossos direitos. Karina Vitral, presidente da UNE, disse isso no dia 1º de maio, durante o ato na cidade de São Paulo. Vamos ouvi-la. Social, no Brasil de oportunidades, agora reage para acabar com esses direitos. Reage-se. Vamos iniciar de novo aqui. Esse momento no país é um momento onde a elite que não se conforma. Um novo Brasil que a gente conquistou fruto de muita luta do movimento social, um Brasil de oportunidades, agora reage para acabar com esses direitos. Reage se aliando com o que há de mais podre na política brasileira, que é Eduardo Cunha, que são esses conservadores do Congresso Nacional, para tentar golpear o poder político de quem venceu as eleições por 54 milhões de votos. Por outro lado também, existe uma resistência muito forte nas ruas, que vai surgir uma nova política, um novo surgirá das ruas. E eu acho que essa é a confiança que a gente tem que ter. É isso aí. Essa aí foi a Karina, a presidente da UNE, que trouxe aí o seu recado na nossa quarta especial. Como a gente sempre traz nos nossos programas são baseados em notícias alternativas, né? Que na grande maioria das vezes a gente não ouve, né? Nas rádios comerciais e nas televisões também comerciais. Por exemplo, essa aqui que eu vou trazer para você: como a família de Aécio ficou dona de terras públicas em Minas Gerais. Essa é a chamada dessa nossa segunda notícia. Pai do senador registrou em seu nome uma área de 950 hectares pertencentes aos mineiros, localizada numa das regiões mais pobres do estado. Aécio, governador, entrou em conflito com Aécio, herdeiro. Montezuma é um município mineiro no norte de Minas Gerais, com um dos mais baixos índices de desenvolvimento econômico, o chamado IDH do estado. Deputados, governadores e senadores mineiros poderiam desenvolver boas políticas públicas para elevar o desenvolvimento local, tais como incentivar as pequenas propriedades rurais e familiares. No entanto, o município é palco de uma triste história do patrimonialismo da oligarquia política do Brasil. E muitos estão aí vendo o seriado aí na televisão, né? Liberdade, que conta muito essa história aí do sertão mineiro, né? Então, essas terras rurais em Montezuma, que foram registradas pelo estado de Minas como devolutas, acabaram indo para o patrimônio pessoal do senador Aécio Neves, do PSDB, após uma disputa judicial por uso campeão da empresa agropecuária de seu pai. O fim desta história aparece com o patrimônio do senador engordando na declaração de bens feita nas eleições de 2014, em relação à de 2010. O segundo maior item de sua variação patrimonial foi o valor de 666 milhões
660 mil, ou 666.660 reais, referente à cota da empresa Perfil Agropecuária e Florestal Limitada, herdadas de seu falecido pai. Até aí está tudo bem. O problema é quando voltamos ao dia 2 de maio de 2000, quando se iniciou uma disputa para apropriar-se de terras públicas, típicas do coronelismo patrimonialista praticado nos rincões do Brasil arcaico, que tem muita gente ainda que sofre desse ataque aí, né? E a nossa Amazônia está cheia disso. A Perfil Agropecuária e Florestal Limitada pertencia a Aécio Ferreira da Cunha, pai do senador Tucano. Coincidência também é Cunha, dos Cunha. A empresa entrou com processo de uso campeão para registrar a propriedade de vastos 950 hectares de terras em Montezuma. Em 2 de 5 de 2000, já soa injusto a lei permitir que uma empresa de um ex-deputado que morava desde a década de 1960 no Rio de Janeiro ser tratada como se fosse de camponeses, posseiros que adquirem o direito ao uso campeão por trabalharem e viverem na terra. O juizado da comarca do Rio Pardo de Minas julgou a favor da empresa em 2002. Na hora de a empresa registrar a fazenda no cartório de registro de imóveis competente, a área já estava registrada em nome do Estado de Minas Gerais, como terras devolutas, em cumprimento à ordem judicial anterior de apelação civil número 86.106/4. A partir daí, houve longa disputa judicial com o Estado de Minas Gerais, recorrendo para ter as terras de volta. Desembargadores mineiros votaram a favor da família Aécio. Recursos chegaram até o Supremo Tribunal Federal, STF, o último arquivado em 2013, que também foi favorável ao lado tucano. Então, essas reiteradas defesas dos tribunais em favor de Aécio, defesa mesmo, né? Mostra como a nossa justiça também é oligárquica, né? Ela defende os interesses dos grandes latifundiários, dos grandes posseiros, que na real não são posseiros, são grilheiros, né? O rico, o poderoso que pega a terra pública é grilheiro. Grilheiro é um nome sutil de chamá-lo de ladrão. Esta é a verdadeira palavra, né, que a gente tem que divulgar. Mas seguindo, esta gleba de 900 hectares de terras devoluta poderia ser a redenção de famílias camponesas de Montezuma, através da reforma agrária, por exemplo, e através da geração de renda pela produção da agricultura familiar, em vez de apenas somar um pouco mais ao já elevado patrimônio da oligarquia política dos Neves da Cunha. Este caso explica muito das raízes da desigualdade passada de geração para geração e da concentração das riquezas no Brasil, que estão nas mãos de poucos. Muitas dessas riquezas vindas de um processo de apropriação de patrimônio público por mãos privadas, justamente pelas mãos de quem deveria defender o interesse e o patrimônio público. A chamada Operação Grilo é outro caso, e não aparece a família Neves no meio das acusações, mas sim órgãos do governo tucano de Minas e velhas práticas de outras oligarquias políticas. Em 2011, a Operação Grilo prendeu 9 pessoas acusadas de comporem uma organização criminosa para fazer grilhagem de terras públicas, justamente
nas regiões norte de Minas Gerais, das Minas Gerais. Toda a cúpula do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, o ITER-MG, foi afastado. Segundo as investigações, o esquema contava com servidores públicos do ITER de Minas Gerais, funcionários de cartórios e servidores de prefeituras mineiras, para fraudar a posse de terras devolutas. O promotor Daniel Castro, de Rio Pardo de Minas, disse à época, abre aspas, são terras que pertencem ao Estado de Minas Gerais e foram parar nas mãos de particulares, fecha aspas. As reproduções, e aí traz aqui as reproduções dessa documentação, né, que legitimou a posse da União para as famílias de Aécio Neves. Então tem no site, traz aí os documentos que titulam as terras que foram grilhadas e legalizadas pela justiça para a família Aécio Neves da Cunha. É isto, por isso que o Brasil vive na miséria que vive, porque as concentrações de riqueza são defendidas pela justiça. Mais uma vez denunciamos aqui que o STF é parceiro, né, é auxiliar de defender os interesses dos grandes latifundiários do Brasil e das famílias poderosas que durante séculos eles mantêm as suas posses. São 9h40 nos altos da Estância Grande, programa Quarta Especial. E o Quarta Especial está chamando aí no Facebook uma enquete, né? Tem 3 ou 4 opções, você pode entrar nessa enquete e dar o nome, né? Batizar aí o nosso Quarta Especial, ou ficar, né, com esse nome aí de Quarta Especial. Agora, às 9h41, aqui nos altos da Estância Grande, a gente vai para mais uma música.